Olá, pessoal! Hoje eu quero apresentar a vocês a nossa linda boneca japonesa, a Miuri. Preparem suas agulhas e vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo de como fazer essa fofura. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cub. Chegou a hora de brilhar. Nessa aula nós vamos fazer as decorações que vão transformar a nossa boneca Miuri numa verdadeira diva. Vem comigo finalizar ela. Agora nós vamos fazer a encharpe dela. Eu estou usando aqui a agulha número 3 milímetros e a linha Nelmint. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma corrente com 91 correntes, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Ah, lembra de não fazer muito apertada essas correntes, porque depois a gente vai trabalhar na terceira corrente também, naquela corrente lá de trás. Tá? Então, se você fizer muito apertado, fica ruim depois de pegar os pontos lá de trás. Então, faz um pouquinho mais frouxo do que você costuma fazer, tá bom? Então, eu fiz aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oitenta e sete, 88, 89, 90, 91. E agora eu vou voltar fazendo 90 pontos baixos, pegando na alça de trás. Então, pegando aqui nas alças de trás, vou voltar fazendo 90 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nos últimos pontos, né? Vou chegando aqui nos últimos pontos. 88, 89 e 90. Por que que eu faço na terceira carreira? Olha, para o acabamento embaixo já ficar perfeito, tá? Por isso que a gente faz os pontos baixos na terceira carreira. Além dele ficar mais reto, ele fica também com o acabamento perfeito já embaixo. Vou fazer uma corrente e agora eu vou fazer mais 2 carreiras. Tanto a carreira 2 quanto a carreira 3 eu vou fazer em BLO, ou seja, eu vou pegar só a corrente de trás do meu trabalho, né, que o BLO de back. Então, é só a corrente de trás do meu trabalho. Então, eu vou fazer 90 pontos baixos também nas carreiras 2 e 3, pegando só o ponto de trás, tanto na carreira 2 quanto na carreira 3. Finalizei a carreira número 2, só para mostrar para vocês aqui que eu faço a corrente novamente e que novamente eu vou trabalhar só nos pontos de trás, tá bom? Então, vou fazendo aqui essa carreira número 3 e é a última carreira também do meu trabalho. Então, vou fazendo ela aqui em BLO, e quando chegar no fim eu volto aqui para a gente arrematar e finalizar essa encharpe. Estou finalizando aqui a carreira número 3 da minha encharpe. E aqui 89, 90. Quando eu chegar aqui no último ponto, faço uma corrente e já posso cortar essa linha.
Puxo bem aqui minha correntinha. E por que que eu fiz BLO? Para dar esse movimento, eu realmente queria que desse esse movimento aqui, ó, na Ensharp, tá vendo? Por isso que eu fiz as carreiras em BLO, para dar esse movimento nela aqui, ó, para quando eu colocar na boneca ficar bem bonita. Venho com a minha agulha de tapeceiro. E faço aqui o arremate. Venho num pontinho aqui atrás. Dou um nozinho. E passo a minha linha por mais alguns pontos aqui por trás, ó. Mesma coisa com aquele ponto que eu comecei as correntes, né? A linha que eu comecei as correntes. Venho aqui num ponto, faço um nozinho. E escondo ela por alguns pontos. E já posso cortar. Então, essa aqui é a Ensharp que a gente vai colocar na nossa boneca. Para a gente fazer a decoração da nossa boneca, eu fiz aqui algumas flores e algumas folhas. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer essas flores e essas folhas. E eu usei a agulha 2,5, tanto para as flores quanto para as folhas. Se você quiser usar uma menor, fica à vontade também. Eu usei a mesma linha amigurumi, mas você pode fazer também com uma linha mais fina, se você quiser mais delicado. Como a gente já usou bastante cor, bastante novelos diferentes aqui na boneca, eu preferi utilizar as mesmas cores para aproveitar a linha que a gente já tem, tá? Então aqui, por exemplo, para as flores, eu peguei pêssego, eu peguei o creme, eu peguei o chiclete e eu peguei o organza, tá bom? E aqui as folhinhas, eu peguei o verde candy. Então, primeiro as flores. Vou fazer um anel mágico. E a gente vai trabalhar a flor inteira dentro desse anel mágico. Então, quando eu faço o anel mágico, eu já faço aqui uma correntinha, né? Vou fazer mais uma correntinha. Então, ficou um total de 2 correntinhas. Vou fazer um ponto alto e mais 2 correntinhas. E vou fechar dentro do anel mágico com ponto baixíssimo. E aqui eu tenho a primeira pétala. Então, eu vou repetir essa sequência mais 4 vezes, que a minha flor tem 5 pétalas. Então, são 2 correntes, um ponto alto, mais 2 correntes. Fecha dentro da flor. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, fecha baixíssimo dentro da flor. 2 correntes, dentro do anel mágico, desculpe. Um ponto alto, 2 correntes, fecho com ponto baixíssimo dentro do anel mágico. E falta uma. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e fecho com ponto baixíssimo. E pronto. Posso cortar, puxar e fechar bem esse anel mágico. A hora que eu fechei bem o anel mágico,
puxo bem também o ponto que eu fiz o ponto baixíssimo, e a nossa florzinha está pronta. Aí é só fazer o arremate, né. Aqui mesmo eu já dei um nozinho nos fios, aqui mesmo dou um nozinho do fio do anel mágico e do que acabou aqui de fazer, do ponto baixíssimo. Dou um nozinho duplo. Coloco a minha linha dentro da agulha de tapeceiro. E passo por alguns pontinhos aqui atrás da flor, olha. Faço a mesma coisa com o outro pedaço de linha, né. Passo por mais alguns pontinhos aqui. E já posso cortar. E prontinho. Nossa florzinha tá pronta. Aqui eu fiz o acabamento dela com meio pérola. Essas meio pérolas têm 3 milímetros. Caso vocês queiram fazer também, só a florzinha já tá bem bonita, tá? E agora a gente vai fazer a folhinha. Como que eu fiz essa folhinha aqui? A folhinha, eu peguei aqui um nó corrediço e fiz 6 correntes nesse nó corrediço. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 correntes. Vou voltar naquela terceira corrente que é atrás, tem as 2 correntes aqui na frente, aqui é a terceira corrente, aqui atrás do trabalho, olha. Na primeira dessa terceira corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Acho que puxou só um pedacinho do fio aqui, vamos lá. Vou fazer um ponto baixo no primeiro. Um meio ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. Um meio ponto alto no quarto. E no quinto, um ponto baixo. E o quinto é o mais dificinho da gente pegar, né? Mas com paciência a gente consegue ali, ó. Ele é o mais chatinho aqui desse começo. Às vezes, quando tá muito chato de pegar, e o ponto é muito apertado, eu pego uma agulha mais fininha, ó, só para pegar ele ali. Porque a agulha mais fininha, ela entra mais fácil, né? Ó, a hora que entra, que eu puxo por dentro dele, aí eu volto com a minha agulha normal, tá? E faço um ponto baixo. Eu venho aqui do outro lado, na primeira, olha aqui, ó, na primeira carreirinha aqui do outro lado, e faço um baixíssimo, só para fazer essa voltinha da folha aqui, tá? E já posso cortar. Quando você cortar, você puxa bem esse baixíssimo que você fez. Puxa bem mesmo, tá? E pronto, tá feito aqui, ó. Vou vir pelo outro lado da folha, vou fazer um nozinho com os 2 fios. E aqui, gente, não tem problema. Ah, mas quando eu faço nozinho fica essa pontinha. Não tem problema, porque a gente vai colocar atrás das florzinhas. Então, só vai ficar para fora essa parte aqui que tá arrumadinha, tá? Então, não tem problema não.
se o nozinho ficar aqui, ó. Porque a gente ganha tempo. Quando a gente já dá o nozinho ali, a gente já ganha tempo, porque tem que fazer várias florzinhas, várias folhinhas, né? Então, a gente ganha tempo, ó. E eu tô passando o fio aqui por trás. Vou passar os dois, né? Os dois fios aqui por trás em alguns pontos, novamente. Olha. Passei esse. E passei esse daqui. A hora que você passar os dois, pode cortar. E pronto. A folhinha tá pronta. Dando continuidade agora à parte de decoração, eu resolvi fazer umas joias para nossa boneca japonesa. Porque eu me inspirei nas geishas, né? E elas têm bastante joias, elas usam bastante ornamentos, né, na cabeça. Então eu resolvi também fazer umas joias para elas. Para fazer essas joias, eu usei a linha Cleia, que ela é mais fina, e estou usando uma agulha bem fininha, porque eu preciso passar aqui por dentro das minhas miçangas, das minhas pérolazinhas, né? Então eu preciso passar aqui, eu tô com uma agulha bem fina, tá? E aí eu vi aqui o que eu tinha algumas miçangas, eu tinha miçangas douradas, eu tinha pérolazinhas, essas pérolazinhas aqui são de 5 milímetros, essas miçangas menores aqui são de 4 milímetros, essa e as douradas também de 4 milímetros, tá? E eu resolvi fazer brincos, e resolvi fazer uns adornos de cabeça, e mais um adorno para colocar na frente da roupa dela. Eu resolvi fazer algum desses adornos aqui, então a gente vai começar por eles. Esses aqui, uns eu vou colocar na cabeça, outro eu vou colocar no vestido. Então eu deixei um para fazer com vocês aqui. Vou pegar aqui a linha Cleia e vou cortar 2 pedaços de mais ou menos uns 30 centímetros. Então vou pegar aqui meu centímetro, marcar. Mais ou menos aqui 2 pedaços de 30 centímetros, tá? Peguei um, tiro a medida pelo outro, peguei o outro. Ainda com a linha Cleia, vou pegar a minha régua. Eu tenho uma reguinha aqui, essas de escola mesmo, ó. Tô pegando essa reguinha e eu vou fazer o seguinte, para fazer esses vessels aqui, como que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha linha Cleia e vou colocar aqui na minha régua. Vou deixar esse pedacinho aqui para fora. Vou segurar nesse pedacinho que eu deixei para fora e vou fazer uma volta aqui umas 10 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz 10 vezes, já posso cortar essa linha aqui de baixo. Tá aqui feita. Vou pegar um daqueles fios que eu cortei de 30 centímetros. Vou até colocar dentro da minha agulha aqui, olha, para ficar mais fácil. E vou pegar a minha régua e vou passar aqui por dentro desses fios, ó. A minha régua aqui, ela tem uma depressãozinha, então eu tô aproveitando passando a agulha por dentro dessa depressãozinha aqui, ó. Só para isso que eu coloquei na agulha, tá? Puxo o fio aqui para cima. E agora eu deixo eles do mesmo tamanho, né? Ó, presta atenção aqui para eles ficarem do mesmo tamanho, para ficar centralizado. Aqui.
e vou dar 3 nozinhos. Então, eu venho aqui. Um, 2 e 3. Fiz os 3 nozinhos, já tá preso, né? O que eu posso fazer agora? Posso tirar daqui. Pronto. Ele tá preso. E as voltinhas estão aqui prontas pra gente fazer, pra gente prender aqui, né? Ó, que nem eu prendi ali, ó. Vou prender aqui de uma maneira bem simples, tá? Vou pegar aquele segundo fio, cadê o segundo? Vou pegar o segundo fio, e aí, o que eu vou fazer agora? Vou fazer bem devagar aqui pra gente entender. Vou deixar esse fio aqui pra baixo, ó. Não tem problema que fique maior, porque depois a gente vai cortar aqui o excesso, tá? Seguro ele com o dedo aqui, ó, e aqui nele eu faço essa volta. Faço uma voltinha assim, ó. Faço essa voltinha, vai ficar aqui essa voltinha assim aberta, tá? E tô segurando ele aqui, ó. Venho com esse pedaço aqui e dou uma volta aqui nos meus fiozinhos. No que eu dei essa volta, eu já pego a linha, ó, e passo por dentro dessa argolinha que eu deixei ali. O segredo aqui é não soltar. E posso puxar, vai puxando devagar e vai entendendo se tá puxando direito, ó. Puxa, pode puxar bem. Tá? Então ficar essas duas linhas aqui que vai ser onde eu vou colocar as miçangas. E essa aqui que eu dei o nó. Nessa aqui que eu dei o nó já, eu vou fazer umas 4 voltinhas aqui em volta do meu vessel. 1, 2, 3. Quando eu for fazer a 4ª volta, eu faço ela frouxinha, olha, segura aqui com o dedo, porque eu também quero dar um nozinho. Então ela ficou frouxinha ali. Passo a linha por dentro dela, que tá frouxinha. Cuidado para não frouxar o resto, né? É só essa última. Olha. E dou mais um nozinho. E pronto. Fiz o vesselzinho de maneira bem simples. Ó. O que eu vou fazer agora? Vou cortar esses excessos. Então, eu venho aqui com a minha tesoura e corto até um pouquinho mais para cima, ó, que já corta todo mundo. Ficou até uma rebarbinha aqui, ó. Vou tirar essa rebarbinha. E pronto. Tá feito meu vessel. Continuo com a rebarbinha, né? Pronto. Tá feito o meu vessel. E aí, a parte da pedraria vai da imaginação de cada um, da criatividade de vocês. Olha, eu fiz aqui dourado com azul e verde, eu fiz dourado com amarelinho. Eu tentei usar as cores parecidas com as cores que ela tem na roupa dela, né? O verdinho, o rosinha, o amarelinho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou fazer um em azul. Coloco aqui na minha agulha. E é importante que seja uma linha mais fina, como a Cleia, por exemplo, ou alguma coisa mais fina, porque senão você não consegue nem colocar aqui na linha, na agulha, porque
porque tem que ser uma agulha fina, né? E essas miçangas, elas têm os buracos pequenos, né? Tem que ser uma agulha bem fina para passar. Então, aí agora eu vou usar aqui, eu separei aqui algumas, olha. Eu vou, essa pérola aqui eu não quero não. Ela tá no lugar errado, pérolas é para cá. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, esse meio roxinho. Aí depois eu vou colocar o branco. Um douradinho. Esse azul maior. Esse azul maior aqui são 8 milímetros, tá? Esse azul maior aqui são 8 milímetros. Um outro dourado. Um outro branco. Um lilás. E um branco. Não precisa ser simétrico. Você faz do jeito que você achar bonito. E aí aqui você dá uns 2 ou 3 nozinhos para firmar bem essas miçangas no lugar, ó. Para mim aqui, dois nozinhos já é suficiente, porque os buracos são bem pequenos. Mas você testa, ó. Ah, não tá saindo, então tá bom. Tá? E dessas joias aqui, eu fiz 5 pedaços. Então, eu vou colocar no cabelo dela, vou colocar na roupa dela. Então, este modelo aqui, eu fiz 5. Agora, vou fazer os brincos dela. Já fiz um aqui para mostrar para vocês e vou fazer o outro com vocês. Eu peguei aqui uma linha de uns 30 centímetros também, continuo usando a mesma linha, Cleia. E aqui eu vou colocar uma miçanga dourada, uma rosinha, outra dourada, azul e outra dourada. Vou vir aqui, tô com elas soltas aqui, né? Agora eu venho, pulo essa primeira dourada aqui, entro na azul, para ela ficar presa lá. E passo pela dourada, pela rosa e pela outra dourada. Faço o mesmo processo que eu fiz quando eu fiz o outro vessel lá. Passo aqui 2 nozinhos. Essa minha miçanga dourada, o buraquinho dela é maior, então eu vou fazer 3 nozinhos, porque senão ela vai escorregar para fora. E pronto. Estão feitos aqui os dois brincos. E agora eu quero fazer, vai ser um adorno de cabelo e testa, e vai ficar bem legal. Para fazer esse adorno da cabeça, eu peguei aqui 2 fios, Cleia também, de mais ou menos uns 60 centímetros cada um. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uns 20 centímetros, mais ou menos, vou até medir aqui. Dá por aqui assim. E vou fazer um nó nele, tá?
Pode fazer um nó duplo, porque é justamente para conter as minhas miçangas, para que elas não corram para o lado de lá. Pode fazer duplo, pode fazer até, vamos fazer 3. Vamos fazer 3 nós aqui, ó, para ter certeza que não vai correr, tá? Venho do outro lado, coloco a minha agulha, a minha linha na minha agulha aqui. E aí eu vou colocar 13 pérolazinhas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E vou lá e testo aqui, ó, se não tá correndo, né? Coloquei 3 nós, então tá bem firme, ela não vai correr pra lá, não. Não tem problema se esse nozinho ficar aparecendo aqui, a gente vai esconder ele depois com as flores. Então não tem problema. Vou colocar 4 dessas miçangas douradas. E mais 13 pérolazinhas. Essas pérolazinhas aqui são de 5 milímetros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. O que que eu vou fazer agora? Vou pular uma miçanga e vou vir aqui na outra e puxar esse fio. Para que ele fique preso. E aqui eu vou dar uma volta para poder fazer um nó também. Esse nozinho vai ficar aqui, ó, no meio dessas duas pérolas aqui, ó. Tá? Volto com minha linha pela segunda e pela primeira miçanga. O nó ficou escondido, não dá para ver nó. Tá bom? E essa linha aqui também não vai aparecer, porque a hora que a gente colocar na cabeça da boneca, as flores vão cobrir, que a gente vai colocar na cabeça dela assim, ó. Tá bom? E é por isso que é importante eu ter esses dois lados da linha, esses dois lados compridos aqui. Bom, o que que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar o outro pedaço, que também tem 60 centímetros. Vou colocar ele na minha agulha. E agora, eu vou vir com ele, vou inserir ele aqui na minha pérola, aqui no começo. E vou trazendo esse fio lá para o meio. Você pode deixar ele aqui, ó, para depois dar um nó. Esse aqui não precisa ser grande, mas você pode deixar um pedaço aqui para depois dar um nozinho com esse outro aqui, tá?
vai trazendo esse fio lá pro meio. Cuidado aqui para não enroscar. Ó, vai puxando. Por isso que eu coloquei a pérola maior, que é para poder o fio ficar passando para lá e para cá. Vai passando. Não puxa muito, porque senão se ele entrar tudo, você tem que fazer tudo de novo. Tem que deixar um pedacinho para você dar um nozinho aqui depois, tá? Vai passando. E aí, a hora que chega aqui, eu passo pelo primeiro dourado, só pelo primeiro. Muito bem. Passei aqui pelo primeiro dourado, agora eu quero fazer umas partes aqui mais verticais. Então, o que eu vou fazer? Passei o primeiro dourado, a linha ficou aqui, né? Então, agora eu vou colocar uma miçanga azul, vou colocar uma verdinha, peguei essa rosinha aqui. Segura bem aqui. E o que você vai fazer? Você vai voltar, pulando a rosa, pegando nessas duas aqui, ó. Ó. Tô puxando aqui. Puxei sem querer ali. Venho, passo pela segunda dourada. E ó, ficou preso ali no meio das duas douradas. Passo pela segunda dourada, vou fazer de novo. Vou pegar um azul. Vou pegar um verdinho. E agora eu vou pegar um rosinha. E um roxinho. Eu quis mais compridinho esse daqui. Venho novamente, seguro firme e passo pelo rosinha. Vou passando um de cada vez aqui, ó, para garantir que ele não vai ficar frouxo. Pelo verde. Começa a ficar meio difícil de passar. Essas miçangas são mais curtinhas, né? E pelo azul. E aí eu vou na outra miçanga dourada, saio dela. E faço o último. Com azul. O verde. E o rosa. Você pode também fazer com uma linha transparente, tá? Que aí não fica mostrando esse pedacinho aqui, ó. Você ficar do jeito que você preferir. Eu, no meu caso aqui, eu não tinha, e eu tô usando a Cleia mesmo para tudo. Mas se você quiser um acabamento mais invisível, você pode usar uma linha mais transparente também. Existem linhas próprias para bijuteria, né? Ó, passei ali. Passei no azul. E agora eu vou passar. Vou fazer o caminho, vou continuar. Passo na última dourada
e venho passando nas pérolas, que nem eu fiz do lado contrário, eu venho fazendo aqui. Que eu quero exatamente isso, que fique essas 3 pecinhas na testa dela, quando a gente for colocar. Venho passando a linha. E vou chegar aqui no último. Como que eu vou fazer aqui no último? Vou passar a linha lá, só que tá com nozinho, né, ó. Então você passa aqui meio do lado, ó. Tá? E aí o que que a gente vai fazer? Vou tirar minha linha da minha agulha. A gente vai dar um nozinho nessas 2 linhas aqui, ó. Pra prender bem esse trabalho que eu fiz aqui, ó. Então você dá um nó aqui. E dá um nó aqui do outro lado também. Ó. Os 2 lados, pra não correr, tá? E pronto. Tá pronto essa joia aqui, que é a joia que vai na testa dela. Testa com o cabelo. Lembra, se você for cortar agora a linha, não cortar a parte maior aqui que eu preciso prender na cabeça dela, né? Então lembra de não cortar a linha toda, porque senão depois você vai ficar sem linha para fazer o acabamento. Então é isso. As joias que a gente finalizou serão essas daqui, da testa. Os brincos, que a gente também já fez. E esses aqui com os vessels para a gente enfeitar também a roupa dela e o cabelo. E a gente volta no próximo para fazer a montagem dela e a finalização. Nós vamos trabalhar na decoração e finalização da nossa boneca japonesa. Então, para a decoração e finalização dela, o que nós fizemos? Nós fizemos flores, folhas, nós fizemos joias. E agora é o momento da gente colocar todas essas joias e essas flores que nós fizemos na nossa boneca, para deixá-la ainda mais bonita do que ela já está. Vou começar colocando esse arranjo que a gente fez para testa e cabelo dela, tá? Então, como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou colocar aqui na minha agulha, vou pegar essa agulha maior aqui, ó, e vou vir. Antes, ó, de finalizar o topete dela, a hora que começa a cair aqui, ó, vou colocar minha linha aqui, minha agulha, direcionada lá para o centro da cabeça dela, lá atrás. Vai fazendo devagar, para não desmanchar o penteado dela. Ó. Puxei. Ela vai querer entrar a pérola também, mas depois a gente puxa de volta. Ó. Que é bem, essa parte aqui fica bem centralizada na testa dela, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu venho aqui, coloco, levando lá para trás. Só que agora eu vou ver aonde é que eu saí com a agulha aqui atrás, né? Olha. Então, eu quero sair no mesmo lugar para eu poder dar um nó. Volta aqui na frente e arruma.
do jeito que você quer, tá? Você volta aqui, vê se está bem centralizado, arruma do jeito que você quer que fique aqui, ó. E aí você pode ir lá atrás e dar um nó. Nessa linha. Ó. Verifica aqui se tá do jeito que você quer, tá? E aí depois que você deu um nó, você pode esconder essa linha lá para dentro. Passando aqui em alguns. E aí você pode cortar. Se ficar aparecendo algum pontinho, alguma coisa, você ajusta o cabelo dela aqui. A outra coisa que nós vamos fazer é colocar os brincos nela. E aqui, ó, se ficar, ele não se preocupa se agora ele tá meio solto. Depois a gente pode colocar um pingo de cola. A gente vai colocar as flores aqui, tá? Tudo isso vai ajudar a segurar essa joia aqui na posição que a gente quer. Agora eu vou colocar o brinco nela. Tô aqui com o brinco. E a mesma coisa. Pego uma das... Posso pegar até agora uma agulha menor, né? Pego uma das pontas. Passo aqui pela orelha dela, ó. Deixa eu virar um pouquinho aqui para mostrar. Bem aqui, bem na bordinha, passo com a agulha para trás. Ó, a hora que fixa, você já vem aqui dar um nozinho também. Um nó duplo. Sempre que você for prender alguma coisa, dá um nó duplo, tá? Que é para ter certeza que não vai, ó. Escorrer. E agora você pega essa linha e esconde lá para trás da orelha dela também. Pode entrar num pontinho aqui. Sai outro, ó. Nossa, puxei aqui sem querer. O brinco entrou. Pego o outro também. E passa. Tá preso o brinco. Do outro lado, o outro brinco.
Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma daquelas que a gente fez, dessas de Vessel. Vou pegar essa aqui que é azulzinha com cor de rosinha e vou dar um nozinho mais ou menos nessa distância aqui, ó. Vou pegar e vou dar um nozinho por aqui assim. Venho aqui e vou acertando onde que eu quero o nozinho. Isso, por aqui. E o que que eu vou fazer agora? Deixa eu ver se ficou bom. Isso, tá bom. Que eu quero que o amarelinho fique aqui, ó, no amarelinho. Eu vou abrir as duas pontas aqui. Vou vir aqui nessa florzinha. Ó, escondi o nozinho lá, tá vendo? Vou vir aqui na florzinha e vou dar um nó aqui nessa florzinha aqui, ó. Lá para trás. Lembra que a gente prendeu ela de maneira que eu conseguia depois fazer um nó com alguma coisa lá para trás, ó. Pronto. Que eu quero essa pérolazinha caída aqui, ó. Vou cortar os excessos, vou dar mais um nozinho para garantir, 3, né? E já vou cortar o excesso ali. O que mais que eu vou fazer? Eu tenho mais essas aqui, né, que eu fiz. E eu quero colocar no cabelo dela. E eu vou escolher alguns pontos para fazer isso. Vou pegar aqui por trás. Vou ver aqui, por exemplo, por baixo do cabelo, que depois eu posso esconder essa linha. Aí você usa a sua criatividade aqui, ó. Vou prender lá dentro. Num fio aqui qualquer. Vou prender. Com 3 nós também. Porque eu quero cortar essa linha mais rente. Para eu esconder ela lá dentro depois, ó. Depois eu vou esconder ela lá dentro do cabelo. Que eu vou passar uma cola aqui e vou prender. Tá? Ah, eu vou fazer mais um. Deixa eu ver, eu fiz esse com amarelinho. Vou fazer um pouquinho, num outro fio, um pouquinho para frente. Esse mais cor de rosinha com amarelo aqui. Muito bem, eu coloquei esses dois lá para dentro. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de cola aqui, ó. Cola de tecido. Nossa. E vou colar. Esses fios lá para dentro. Vou colocar uns alfinetes por enquanto. Para ter certeza que vai ficar. Para ter certeza que vai ficar bem coladinho e não vai aparecer.
colocar o alfinete por enquanto. E eu coloquei aqui, ó. Do outro lado, eu vou fazer só um. Fiz 2 daquele lado, eu vou fazer só um aqui agora. Eu vou fazer até mais aqui para trás. Então, eu vou pegar aqui a cola, essa cola é para miçanga mesmo, né? Vou passar aqui a cola, ó, aqui atrás dessas miçangas aqui, tem que pôr pouquinho. Essa da testa aqui, ó. E vou prender aqui na testa dela. Só passei na partezinha dourada aqui, ó. Vou colocar também um alfinete. Para ter certeza que ela não vai sair do lugar enquanto eu estiver trabalhando com as flores agora. O desenho que eu quero fazer é esse, com as flores, tá? Ó, você mede aí primeiro, vê como que você quer fazer. Eu quero fazer esse daqui. Vou colocar as flores aqui no meu coque, né? E aí, entre as flores, você vê como que você vai colocar as folhinhas. Lembra de deixar sempre a parte que tem o nozinho para baixo. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar uma folhinha. Aqui eu vou colocar a folhinha na parte de cima. E você vai brincando como que você quer enfeitar o cabelo dela, tá? E aí eu vou usar cola de tecido para fazer essa colagem toda das flores na cabeça dela. Quero colocar mais uma folhinha aqui. E mais uma folhinha. Uma florzinha. Aqui atrás, aonde fecha o penteado dela, eu também vou fazer um enfeite. Vou colocar a flor do meio primeiro. Vou colocar essa aqui a flor no meio. E vou colocar 2 folhinhas. Olha, ficou bem bonito. E agora, para finalizar, então teve florzinhas aqui que eu não usei. Ó, se você achar que tá muito frouxo, depois que tirar aqui o alfinete, né, você pode dar uma coladinha aqui também nas pérolazinhas no cabelo, tá bom? Para finalizar agora, nós vamos passar uma pintura nela. E aqui eu uso blush mesmo, de gente normal. Vou usar esse rosinha mais clarinho aqui e um pouquinho desse mais escurinho.
um pincelzinho bem macio. E o que eu vou fazer aqui, ó? Vou passar um pouquinho, como se fosse um blush, com esse mais escurinho aqui, ó. Aqui na região, assim, da bochechinha dela aqui, ó. Tem gente que passa tinta. Pode passar também, tá? Tinta de aquarela, tinta de tecido. Eu gosto de usar maquiagem porque eu vou medindo o quanto que eu quero. E vou depositando, ó, com batidinhas. Eu vou depositando aqui a maquiagem nela, que eu quero que fique aqui nela. Eu gosto de dar essas batidinhas para ir entrando no crochê. Vou pegar aqui da mais clara também. Eu gosto de dar essas batidinhas aqui, ó. E aí você vê se você quer mais. Olha. Se você gosta mais escurinho, se você gosta mais clarinho, tá? Vou passar aqui, só de leve aqui, ó, perto do... embaixo do narizinho dela aqui, muito pouquinho. Mais um pouquinho aqui do lado, que eu acho que ficou pouco. Mais aqui um pouquinho do outro lado. E é isso. Olha, ela tá linda. Para finalizar, a gente vai pegar a encharpe, né, que a gente fez dela. E vai colocar aqui nela. Olha. Essa encharpe eu quero que fique aqui no meio das costas dela e que passe para trás. E aqui, quando a gente colocou o arame no braço, foi exatamente para dar esse movimento aqui, olha. Você pode fazer o bracinho dela mais para cima, mais para dentro, como se ela estivesse segurando a encharpe, tá vendo? Ó. E aqui atrás, o que eu gosto de fazer? Para segurar essa encharpe, vou vir aqui na faixa, ó, das costas, vou colocar um pouco de cola aqui, bem aqui no meio, ó. Minha cola tá acabando. E aí ela fica... cola de tecido mesmo, tá, gente? Olha, venho aqui bem no meio. E coloco essa minha encharpe aqui, ó. E aí eu fiz um acabamento. Tanto eu tô prendendo a encharpe, vou colocar uns alfinetes aqui, depois eu tiro. Tanto eu tô prendendo a encharpe, quanto tô dando acabamento na faixa, né, que ela tava com aquele meio dela, que não tinha um acabamento muito preciso, né? E é isso. Com isso a gente finaliza a aula da nossa boneca japonesa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!